Neste livro, Joe Dispenza parte de uma pergunta simples e desconfortável. Se você quer uma vida diferente, por que continua sendo a mesma pessoa? A tese central é que a maioria das pessoas tenta mudar a realidade externa sem mudar a identidade interna que a produz. Ele afirma que personalidade cria realidade. Personalidade é formada por pensamentos habituais, emoções recorrentes e comportamentos automáticos. Enquanto esses três elementos permanecem os mesmos, a vida tende a se repetir. O livro explica que o cérebro e o corpo se tornam condicionados ao passado. Experiências emocionais intensas criam circuitos neurais fortes. Quando esses circuitos são ativados repetidamente, eles se tornam o eu. A pessoa não apenas tem pensamentos, ela é os pensamentos que repete. Não apenas sente emoções, ela se identifica com elas. Com o tempo, o corpo se torna a mente subconsciente. Ele reage antes da escolha consciente. Nesse estado, a pessoa vive em piloto automático. Joe chama isso de viver no passado. Mesmo quando os eventos mudam, a reação é a mesma. Isso cria a ilusão de destino. O livro mostra que mudar exige romper esse ciclo. Não basta a informação, é necessária a experiência interna repetida. Joe introduz a ideia de que pensamentos são o vocabulário do cérebro e emoções são a linguagem do corpo. Para mudar quem você é, ambos precisam mudar juntos. Pensar diferente sem sentir diferente não funciona. Sentir diferente sem pensar diferente não se sustenta. O livro apresenta a neuroplasticidade como base científica da transformação. O cérebro é capaz de se reorganizar ao longo da vida. Novos pensamentos criam novas conexões, novas emoções reforçam essas conexões. Com repetição e envolvimento emocional, uma nova identidade começa a se formar. Porém, o maior obstáculo não é aprender algo novo, é abandonar o antigo. O corpo é viciado em emoções conhecidas. Mesmo emoções negativas podem se tornar familiares e, portanto, confortáveis. Quando a pessoa tenta mudar, o corpo reage com resistência. Surgem pensamentos de dúvida, medo e sabotagem. Joe explica que isso não é fracasso, é abstinência emocional. O corpo quer voltar ao conhecido. O livro ensina que a mudança real exige atravessar esse desconforto conscientemente. É nesse ponto que a maioria desiste. O autor propõe que, para criar um novo futuro, a pessoa precisa sair do ambiente conhecido, sair do corpo condicionado, sair do tempo psicológico do passado. Isso não é físico, é interno. Ele introduz a prática da observação consciente como ferramenta central. Observar pensamentos e emoções sem se identificar com eles cria espaço. Nesse espaço nasce a escolha. Escolha repetida cria um novo padrão. O livro deixa claro que não se trata de negar o passado, mas de deixar de reagir a ele. Reagir mantém o passado vivo, observá-lo o dissolve. Joe também conecta ciência e espiritualidade. Ele afirma que quando a mente e o corpo entram em coerência, o campo energético da pessoa muda. Essa mudança precede qualquer alteração externa. O objetivo do livro não é motivar, mas ensinar a pessoa a se tornar alguém diferente antes que a vida mude. Ele afirma que esperar a mudança externa para então se sentir diferente é o maior erro. Primeiro você muda internamente, depois a realidade responde. Esse é o eixo central de toda a obra. Quebrar o hábito de ser você mesmo significa deixar de viver como a soma automática do seu passado. Significa escolher conscientemente quem você está se tornando. O livro prepara o leitor para práticas específicas que treinam o cérebro e o corpo para essa nova identidade. Essas práticas serão desenvolvidas nas partes seguintes. Aqui, a base foi estabelecida. Você não é fixo, você é treinável, e aquilo que você repete, você se torna. Joe Dispenza aprofunda a explicação mostrando como o cérebro aprende a identidade e como essa identidade se torna automática ao longo do tempo. Ele descreve que cada experiência deixa uma marca neural,
e cada emoção associada fortalece essa marca. Quando uma experiência é repetida ou emocionalmente intensa, o cérebro cria um atalho. Esse atalho permite reagir rapidamente sem reflexão. Com o tempo, a soma desses atalhos forma a personalidade. Personalidade, segundo o autor, é o conjunto de pensamentos habituais, emoções recorrentes e comportamentos automáticos. Quando esses elementos se repetem diariamente, eles constroem uma assinatura neuroquímica. O corpo passa a produzir os mesmos hormônios e neurotransmissores em resposta às mesmas situações. Essa química torna-se familiar. O familiar é interpretado pelo corpo como seguro. Por isso, mesmo estados emocionais negativos podem ser mantidos. O corpo se vicia na química que conhece. Quando alguém tenta mudar, o corpo reage como se estivesse perdendo algo vital. Surgem impulsos de voltar ao antigo padrão. Joe explica que essa reação não é fraqueza moral, é biologia. A força de vontade falha porque tenta impor mudança apenas no nível consciente. A mente consciente decide mudar, mas o subconsciente corporal continua executando o programa antigo. Essa discrepância cria conflito interno. O livro mostra que mudar exige alinhar mente e corpo. Alinhar significa ensinar ao corpo uma nova química. Ensinar ao corpo exige repetição emocional consciente. O autor introduz o conceito de que pensamentos são elétricos e emoções são magnéticos. Juntos, eles formam um campo eletromagnético pessoal. Esse campo carrega a informação sobre quem a pessoa é. Enquanto o campo não muda, a realidade tende a refletir o mesmo padrão. Mudar o campo requer coerência. Coerência é quando pensamentos claros e emoções elevadas acontecem simultaneamente. Joe explica que emoções elevadas como gratidão, alegria, amor e inspiração sinalizam ao corpo que algo bom está acontecendo. Quando essas emoções são sentidas sem um motivo externo imediato, o corpo aprende a vivê-las como estado interno. Esse é um ponto crucial do método. A maioria das pessoas espera que algo aconteça para então sentir algo. O livro propõe o inverso: sentir primeiro para que algo aconteça. Porém, esse sentir não pode ser superficial, precisa ser incorporado. Incorporar significa que o corpo aceita o estado como real. Para isso, é necessário reduzir a interferência do passado. O passado interfere por meio de pensamentos automáticos e emoções condicionadas. Joe ensina que observar esses padrões sem reagir é o primeiro passo para quebrá-los. Observação cria distância. Distância cria escolha. Escolha repetida cria um novo hábito. O livro detalha como o cérebro muda através da neuroplasticidade. Quando novos pensamentos são repetidos com atenção, novos circuitos se formam. Quando esses pensamentos são acompanhados de emoção, os circuitos se fortalecem. Com prática consistente, o novo circuito se torna o caminho preferencial. O antigo enfraquece. O processo não é instantâneo. Exige persistência. Durante a transição, a pessoa vive um período de instabilidade. O antigo eu tenta se manter, o novo ainda não se consolidou. Joe chama esse período de o vazio. O vazio é desconfortável, porque a identidade antiga perde referência. Muitas pessoas interpretam esse desconforto como erro. O livro enfatiza que ele é sinal de progresso. Atravessar o vazio exige presença. Presença significa manter a atenção no momento atual sem se perder em narrativas do passado ou projeções ansiosas do futuro. Joe explica que viver no passado mantém o corpo em sobrevivência. Viver no futuro com ansiedade também ativa a sobrevivência. Sair da sobrevivência é essencial para criar. O estado de criação só é acessível quando o corpo está relaxado e alerta. Para alcançar esse estado, o autor introduz a prática da meditação como ferramenta central. Meditar, no contexto do livro, não é esvaziar a mente, mas treinar a atenção. A atenção é o recurso mais valioso do cérebro. Onde a atenção vai, a energia flui.
Ao retirar a atenção de pensamentos e emoções automáticas, você retira a energia do passado. Ao direcionar a atenção para um novo estado desejado, você começa a energizar o futuro. O livro descreve exercícios em que a pessoa observa o corpo, o ambiente e o tempo. Observar o corpo reduz a identificação com sensações. Observar o ambiente reduz a fixação em estímulos externos. Observar o tempo reduz a prisão ao passado e ao futuro. Ao retirar a atenção desses três elementos, a pessoa entra no presente expandido. No presente expandido, o cérebro sai do modo previsível. Novas possibilidades se tornam acessíveis. Joe explica que o cérebro gosta de previsibilidade. Previsibilidade economiza energia. Porém, previsibilidade também mantém o mesmo destino. Para criar algo novo, é preciso tolerar a imprevisibilidade interna. Essa tolerância é treinada na meditação. O livro reforça que não basta compreender intelectualmente esses conceitos. A mudança ocorre quando o corpo aprende algo novo. Aprender, para o corpo, significa experiência repetida. Por isso, a prática diária é enfatizada. Pequenas sessões consistentes são mais eficazes do que tentativas intensas e esporádicas. Joe também aborda a importância da intenção clara. Intenção é a decisão consciente de quem você está se tornando. Sem intenção, a prática se torna difusa. Com intenção, ela ganha direção. Intenção não é desejo vago, é compromisso interno. O livro ensina a definir essa intenção em termos de estado de ser. Não é apenas o que você quer ter, mas quem você quer ser. Ser confiante, ser presente, ser saudável, ser abundante. Ao definir o ser, as ações e resultados se alinham naturalmente. Essa mudança de foco é um dos pilares do método. Ao longo desta parte, Joe prepara o leitor para a aplicação prática mais profunda. Ele constrói a base científica e psicológica para que a prática faça sentido. O objetivo não é convencer, mas capacitar. Ao entender como o cérebro e o corpo funcionam, a pessoa deixa de se culpar. Ela passa a trabalhar com a biologia, não contra ela. Esse entendimento cria paciência e persistência, qualidades essenciais para quebrar o hábito de ser você mesmo. Nesta parte do livro, Joe Dispenza entra definitivamente no campo da prática e explica como aplicar tudo o que foi construído teoricamente. Ele deixa claro que informação não transforma, experiência transforma. Saber intelectualmente como o cérebro funciona não muda hábitos emocionais. É preciso vivenciar novos estados internos até que eles se tornem familiares. O autor introduz o conceito de descondicionar o corpo do passado. Isso significa interromper a associação automática entre estímulos e respostas emocionais. Sempre que o corpo reage da mesma forma diante das mesmas situações, ele está reafirmando a identidade antiga. Quebrar esse ciclo exige consciência no momento da reação. Joe ensina que o momento mais poderoso para mudar é exatamente quando surge o impulso automático. Nesse instante, a pessoa tem duas opções: reagir como sempre reagiu ou observar conscientemente. Observar não é suprimir nem analisar em excesso, é perceber a emoção surgindo no corpo sem se fundir com ela. Ao fazer isso repetidamente, o circuito antigo começa a perder força. O livro explica que cada vez que você não reage, você está ensinando ao corpo uma nova resposta. Essa nova resposta, inicialmente, é apenas a ausência da antiga. Com o tempo, ela se transforma em presença consciente. Joe chama esse processo de quebrar a associação estímulo-resposta. Biologicamente, isso cria novas vias neurais. Emocionalmente, isso reduz a carga química antiga. O autor descreve que muitas pessoas falham nesse estágio porque esperam que a emoção desapareça rapidamente. O corpo, porém, precisa de repetição. Assim como aprendeu um hábito em anos, ele não desaprende em dias. O livro reforça a importância da paciência e da autoobservação. Outro ponto central é a meditação como ferramenta de reprogramação. Joe apresenta a meditação não como relaxamento, mas como ensaio mental e emocional.
Durante a meditação, a pessoa se afasta dos estímulos externos e do corpo condicionado. Ao fechar os olhos e retirar a atenção do ambiente, do corpo e do tempo, o cérebro começa a operar de forma diferente. O autor explica que o cérebro entra em padrões de ondas mais lentas associados à aprendizagem profunda. Nesse estado, o subconsciente se torna mais acessível. É nesse espaço que novos padrões podem ser instalados. Joe orienta que a pessoa defina claramente quem ela não quer mais ser. Identificar pensamentos, emoções e comportamentos que sustentam o antigo eu é essencial. O livro enfatiza que não se trata de julgamento, mas de clareza. Clareza cria poder. Ao reconhecer o antigo padrão, a pessoa passa a percebê-lo no momento em que surge. Essa percepção já é mudança. Em seguida, o autor propõe definir quem você quer se tornar. Essa definição deve ser feita em termos de estados internos, não apenas de resultados externos. Por exemplo, ao invés de desejar sucesso, escolher ser confiante. Ao invés de desejar amor, escolher ser aberto e presente. Joe explica que estados internos são controláveis, resultados externos são consequências. Ao escolher conscientemente esses estados, a pessoa cria um novo modelo interno. Durante a meditação, ela ensaia mentalmente situações futuras nas quais agiria como esse novo eu. Esse ensaio não é fantasia, é treinamento. O cérebro não distingue entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada quando a emoção está presente. Ao sentir a emoção associada ao novo estado, o corpo começa a aprender essa nova química. Esse ponto é crucial. Sem emoção, não há aprendizado corporal. O autor explica que muitas pessoas tentam visualizar sem sentir. Isso gera imagens fracas e pouco impacto. O método ensina a sentir primeiro. Mesmo que a emoção seja sutil no início, a repetição a fortalece. Com o tempo, o corpo começa a aceitar essa nova emoção como possível. Essa aceitação reduz a resistência interna. O livro também aborda o papel da atenção sustentada. A atenção fragmentada cria resultados fragmentados. Ao manter a atenção no novo estado durante a meditação, a pessoa está treinando o cérebro para permanecer focado. Esse foco é levado para a vida cotidiana. Joe explica que a verdadeira mudança é medida fora da meditação. Se a pessoa reage menos, se escolhe diferente, se percebe mais cedo os antigos impulsos, o trabalho está funcionando. Outro aspecto importante é o uso da intenção aliada à entrega. Intenção é saber claramente o que se quer criar internamente. Entrega é soltar a necessidade de controlar como isso acontecerá externamente. O autor alerta que tentar controlar resultados mantém o cérebro em sobrevivência. Sobrevivência é o oposto da criação. Criação exige abertura. Abertura exige confiança. Confiança cresce quando o corpo não está dominado pelo medo. Novamente, o passado emocional aparece como principal obstáculo. Por isso, Joe reforça a necessidade de trabalhar continuamente a observação das emoções antigas. Ele explica que emoções como raiva, culpa, tristeza e medo são respostas condicionadas. Elas não definem quem a pessoa é. Ao deixar de se identificar com essas emoções, a identidade começa a se dissolver. Esse processo pode gerar sensação de vazio. O vazio não é perda, é espaço. Espaço é potencial. Joe descreve o vazio como o campo onde novas possibilidades existem. Permanecer confortável nesse espaço é um treinamento. A maioria das pessoas tenta preenchê-lo rapidamente com distrações ou velhos padrões. O livro ensina a permanecer. Permanecer fortalece o novo eu. O autor também aborda a importância da repetição diária. O cérebro aprende por repetição. Não existe atalho. Pequenas práticas diárias moldam mais do que grandes esforços esporádicos. Joe orienta que a pessoa pratique mesmo quando não sente vontade. A falta de vontade geralmente é o corpo resistindo à mudança. Atravessar essa resistência é parte do processo. O livro reforça que ninguém muda sem desconforto. O desconforto é o sinal de que o antigo eu está sendo desafiado. Porém, o desconforto não deve ser confundido com sofrimento. Sofrimento é resistência. Desconforto é transição. Ao compreender isso,
A pessoa para de interpretar sensações internas como fracasso. Ela passa a vê-las como parte do treinamento. Essa mudança de perspectiva é essencial para a continuidade. Ao longo desta parte, Joe prepara o leitor para compreender que quebrar o hábito de ser você mesmo é um processo contínuo, não é um evento único, é uma prática diária de escolha consciente. Cada escolha fortalece o novo padrão. Cada não-reação enfraquece o antigo. Gradualmente, a identidade muda, e quando a identidade muda, a vida inevitavelmente muda junto. Nesta fase do livro, Joe Dispenza aprofunda o que acontece quando a pessoa persiste no processo de mudança e começa a experimentar estados internos que não dependem mais das condições externas. Ele introduz o conceito de estados elevados de emoção como gratidão, amor, alegria, inspiração e liberdade. Esses estados não são apenas sentimentos agradáveis, mas assinaturas biológicas específicas. O autor explica que quando o corpo entra repetidamente nesses estados, ele sai do modo de sobrevivência e entra no modo de criação. Sobrevivência está ligada a hormônios do estresse. Criação está ligada a neurotransmissores reguladores e coerentes. Joe descreve como emoções elevadas reorganizam o sistema nervoso autônomo. O coração passa a emitir sinais mais coerentes. Essa coerência influencia diretamente o cérebro. O livro mostra que quando o cérebro e coração entram em coerência, a mente se torna mais clara, o corpo mais equilibrado e o campo eletromagnético pessoal mais estável. Embora o livro evite linguagem mística excessiva, Joe afirma que o corpo humano emite um campo mensurável. Quando esse campo está desorganizado, a pessoa vive em conflito interno. Quando está coerente, a pessoa se sente inteira. Ele explica que essa coerência não é alcançada forçando pensamentos positivos. Ela surge quando emoções elevadas se tornam naturais. Isso acontece após repetidas experiências internas durante a meditação. O autor destaca que muitas pessoas tentam mudar a vida mudando apenas pensamentos. Porém, pensamentos sem emoção não reprogramam o corpo. O corpo precisa sentir antes de acreditar. Por isso, a prática central do livro é ensinar o corpo emocionalmente a viver no futuro desejado antes que ele aconteça. Esse ponto é apresentado como um dos maiores paradoxos. Viver como se já fosse exige abandonar a identidade antiga sem garantias externas. Isso exige coragem. Joe afirma que coragem é atravessar o desconhecido sem voltar para o conhecido. Biologicamente, isso significa tolerar a incerteza. O corpo condicionado odeia a incerteza. Ele prefere a dor familiar ao vazio desconhecido. O treinamento proposto ensina a permanecer consciente nesse vazio. Quanto mais a pessoa permanece, menos o corpo reage com medo. Gradualmente, o desconhecido deixa de ser ameaçador. Ele se torna um espaço criativo. Joe chama isso de se apaixonar pelo processo e não pelo resultado. Outro tema central desta parte é a observação dos resultados colaterais da mudança interna. O autor relata que muitos praticantes começam a perceber sincronicidades, oportunidades inesperadas, encontros improváveis, mudanças espontâneas de comportamento. Ele explica que isso não é magia, mas reorganização. Quando a identidade muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, as experiências mudam. O mundo externo responde à nova coerência interna. O livro enfatiza que não se deve buscar sinais obsessivamente. Isso mantém a mente em carência. Carência é emoção de sobrevivência. Sobrevivência bloqueia a criação. Ao invés disso, Joe orienta a permanecer no estado interno elevado independentemente do que acontece. Esse desapego é essencial. O desapego não é indiferença, é confiança. Confiança é a ausência da necessidade de controlar. Quando o controle cai, o sistema nervoso relaxa. Nesse relaxamento, novas possibilidades emergem.
O autor também aborda recaídas. Ele afirma que recaídas não significam falha, elas revelam camadas mais profundas do condicionamento. Quando um padrão retorna, ele está pedindo mais consciência. Joe ensina que o erro comum é reagir com culpa. Culpa reforça o antigo eu. A resposta correta é curiosidade. Curiosidade mantém a pessoa no papel de observador. O observador enfraquece o hábito. Outro ponto importante é a redefinição de identidade. Joe afirma que a pergunta central deixa de ser o que eu quero na vida e passa a ser quem eu estou sendo agora. Essa mudança de foco é transformadora. Ao assumir responsabilidade pelo estado interno, a pessoa recupera poder. Poder não é controlar pessoas ou circunstâncias, poder é regular o próprio estado. O livro reforça que ninguém pode tirar de você um estado interno elevado sem o seu consentimento. Isso é liberdade emocional. Joe também integra ciência e experiência pessoal. Ele relata estudos com meditação, neuroplasticidade e regulação emocional. Embora o livro não seja técnico, ele traduz conceitos científicos para a linguagem acessível. O objetivo não é convencer intelectualmente, mas encorajar a prática. O autor repete que o conhecimento deve ser vivido. A prática diária é apresentada como o verdadeiro mestre. Com o tempo, o novo eu deixa de ser algo que a pessoa faz e passa a ser quem ela é. Nesse ponto, a mudança se estabiliza, hábitos antigos perdem energia, reações automáticas diminuem, a pessoa responde mais e reage menos. Esse é um marco importante. Joe descreve esse estágio como libertação do passado, não porque o passado foi apagado, mas porque deixou de governar o presente. Biologicamente, isso significa que memórias emocionais perderam carga. Neurologicamente, novas redes se tornaram dominantes. Emocionalmente, o corpo aprendeu uma nova normalidade. O livro conclui reforçando que quebrar o hábito de ser você mesmo é lembrar quem você pode ser. Não se trata de se tornar alguém artificial, mas de remover condicionamentos. O verdadeiro eu emerge quando o medo diminui. A prática proposta é um caminho contínuo. Não há ponto final. Cada dia é uma nova oportunidade de escolha consciente. Joe encerra reforçando que quando a pessoa muda, o mundo muda. Essa mudança não é imediata nem linear, mas é inevitável quando a coerência interna se sustenta. O leitor é convidado a assumir o papel ativo na própria transformação, não como vítima do passado, mas como criador do presente. Assim, o livro se consolida como um manual de reprogramação da identidade baseado em consciência, prática e repetição. Após o livro estabelecer a base científica e psicológica da mudança, Joe Dispenza aprofunda ainda mais na importância da prática contínua e de como a pessoa deve aplicar os métodos ensinados para criar mudanças duradouras em sua vida. Ele destaca que a reprogramação da identidade não é um processo rápido e exige consistência ao longo do tempo. A prática diária de meditação é a chave para sustentar e integrar a nova identidade no corpo e na mente, e o autor enfatiza que os resultados só aparecem quando o novo padrão emocional e mental é repetido até se tornar a nova normalidade. Ele descreve que quando uma pessoa começa a vivenciar novos estados emocionais e pensamentos, ela começa a experimentar novas possibilidades em sua vida, com sincronicidades e eventos inesperados surgindo ao seu redor. Esses sinais não devem ser vistos como confirmação da mudança, mas como reflexos de um novo campo energético criado internamente pela pessoa. Joe ensina que esses sinais são apenas o começo do processo de transformação e que a verdadeira mudança está em manter a nova identidade independente do que acontece externamente. Ou seja, a pessoa deve continuar sua prática sem esperar resultados imediatos. O autor faz uma analogia com o processo de construção de um novo hábito, explicando que a mente subconsciente deve ser treinada até que ela aceite a nova identidade sem resistência. Ele descreve que a resistência que surge durante a prática de meditação e durante os períodos de mudança é apenas uma reação natural do corpo e da mente, tentando voltar ao estado de conforto do velho eu, que é condicionado pelas emoções e comportamentos do passado.
Quando a pessoa começa a se libertar do controle do corpo e das emoções, ela começa a desenvolver um senso de empoderamento pessoal, pois aprende a controlar seu estado emocional sem depender de fatores externos. O autor menciona que muitas pessoas têm medo de soltar o passado, porque o que elas conhecem é familiar e parece seguro, mas ao permanecer no velho, elas estão se impedindo de acessar a verdadeira criação e transformação, pois o novo sempre exige coragem para sair da zona de conforto. Ele destaca que o verdadeiro poder de transformação vem da coragem de atravessar o desconhecido, de viver sem as amarras da identidade antiga e de permitir que o futuro desejado comece a se desenrolar naturalmente a partir de dentro, e não de uma expectativa ou necessidade de controle externo. No entanto, Joe alerta que mudanças profundas nem sempre são imediatas e que o caminho para se tornar um novo eu é repleto de desafios internos que surgem durante a transição, o que é absolutamente normal, pois a mente e o corpo estão sendo reprogramados. Ele afirma que, para aqueles que persistem, os resultados se tornam inevitáveis, pois a prática diária começa a mostrar sua força quando o novo padrão se estabelece e a pessoa começa a viver de forma mais congruente com a nova identidade. O autor também introduz o conceito de campo quântico, onde as infinitas possibilidades de um novo futuro estão armazenadas, esperando que a pessoa, por meio de suas escolhas conscientes, comece a acessá-las. E a maneira mais eficaz de acessar esse campo é entrando em um estado de coerência entre mente e corpo, onde pensamentos e emoções estão alinhados. O livro sugere que, ao criar essa coerência, a pessoa não apenas molda sua própria realidade, mas também influencia seu entorno, criando um campo de possibilidades que se estende para além de si mesma. O autor então explica que a prática de meditação não é apenas uma ferramenta de autoajuda, mas uma maneira de reprogramar o sistema nervoso, de acessar estados elevados de consciência e de aprender a viver em harmonia com o fluxo da vida, onde a resistência diminui e a criação torna-se uma consequência natural do estado emocional e mental que a pessoa alcançou. Para ajudar o leitor a aplicar esses conceitos, Joe compartilha exercícios práticos de meditação e técnicas de visualização, com o objetivo de treinar a mente a se concentrar nas possibilidades do futuro, enquanto simultaneamente desapega das limitações do passado. O processo começa com a observação dos pensamentos e emoções sem julgamento, permitindo que a pessoa observe sem se identificar com os velhos padrões, até que esses padrões percam sua força e sejam substituídos por novos pensamentos e sentimentos que estão mais alinhados com a nova identidade. Um dos exercícios-chave do livro envolve o treinamento do cérebro para operar em frequências mais elevadas, associadas a emoções positivas e estados elevados de consciência. O autor sugere que, para que isso aconteça, a pessoa deve primeiramente silenciar o diálogo interno constante que a mente pende a gerar, através da meditação e do foco total na respiração. E ao fazer isso, ela cria uma conexão mais profunda com seu corpo e começa a gerar novas experiências emocionais. Outra prática importante envolve a criação de uma nova visão para o futuro, onde a pessoa visualiza não apenas o que deseja, mas como deseja se sentir ao viver essa realidade. E ao fazer isso, ela começa a gerar uma nova química no corpo, o que leva o cérebro a criar novas conexões e padrões que correspondem a essa nova visão de vida. O autor também enfatiza que, à medida que a pessoa se torna mais hábil em viver no presente, sem se identificar com o passado ou se preocupar com o futuro, ela acessa um estado de verdadeira liberdade, onde o antigo eu perde sua influência sobre ela e ela começa a criar sua vida a partir de um espaço de total presença e empoderamento. O livro, portanto, oferece um guia passo a passo para a pessoa se libertar de sua antiga identidade e criar uma nova versão de si mesma, uma versão que não está mais limitada pelo passado e que está pronta para experimentar o futuro com total confiança e clareza.
Joe Dispenza deixa claro que a verdadeira transformação é resultado de uma prática constante e consciente, que permite à pessoa viver de maneira mais alinhada com seus mais altos potenciais e com a essência do que ela realmente é, e não mais com a história do que ela foi. Ele finaliza o livro com uma mensagem poderosa, de que todos têm a capacidade de mudar suas vidas, desde que se sintam preparados para quebrar os velhos hábitos, redefinir sua identidade e criar um futuro completamente novo a partir do presente. O verdadeiro poder está em nossas escolhas e em nossa capacidade de criar uma realidade em que vivemos de forma mais verdadeira e plena. O livro continua explorando o papel da meditação como ferramenta principal para quebrar o hábito de ser você mesmo, e Joe Dispenza detalha que a verdadeira mudança ocorre quando o corpo e a mente começam a se alinhar com um novo estado de ser. A prática de meditação é descrita como o mecanismo que permite à pessoa sair do estado habitual de pensamento e emoção e criar novos caminhos neurais que representam a nova identidade. A meditação é apresentada não apenas como uma ferramenta para relaxamento, mas como um método ativo de reprogramação, onde a pessoa, ao concentrar sua atenção, começa a resetar sua resposta emocional e mental para os estímulos cotidianos. O livro explica que, ao praticar meditação regularmente, a pessoa começa a desacelerar os padrões automáticos de pensamento e a conectar-se mais profundamente com sua intenção de mudar. O autor propõe que, ao desacelerar a mente e desidentificar-se dos velhos hábitos, a pessoa cria um espaço de escolha, onde ela não está mais presa aos reflexos do passado, mas pode começar a agir com mais liberdade e presença. O foco na meditação é essencial para desligar o sistema nervoso do piloto automático e gerar novos padrões que refletirão a nova identidade. Durante o processo, o cérebro começa a reorganizar as conexões neurais, criando novas vias para pensar e sentir de maneira diferente. Joe enfatiza que a meditação deve ser praticada com regularidade para garantir que essas novas conexões se tornem fortes e sustentáveis, o que levará ao estabelecimento de uma nova normalidade em termos de identidade e percepção. O livro detalha que a mudança não ocorre apenas na mente, mas também no corpo, e isso é fundamental para a verdadeira transformação. O corpo, que muitas vezes é controlado por padrões emocionais inconscientes, também precisa ser recondicionado para viver de acordo com a nova identidade. Joe explica que enquanto a mente cria os pensamentos e emoções associados ao velho eu, o corpo armazena esses padrões de forma física, em um nível celular, e é necessário liberar essas tensões emocionais armazenadas no corpo para que a transformação seja completa. A prática da meditação ajuda a pessoa a liberar essa carga emocional armazenada no corpo, permitindo que a pessoa acesse novos estados de ser e novas respostas emocionais. O autor introduz a ideia de que os estados emocionais elevados, como amor, gratidão e alegria, são sinais de que o corpo e a mente estão em coerência, e esse estado de coerência é o que torna possível criar uma nova realidade. Ele explica que quando o corpo e a mente estão alinhados, a pessoa começa a emitir um campo eletromagnético mais forte, gerando novos padrões que refletirão a nova identidade, que é a base para a manifestação da nova realidade. Ao liberar as emoções negativas armazenadas e substituí-las por emoções mais elevadas, o campo energético da pessoa se torna mais poderoso e as suas intenções começam a se manifestar mais rapidamente no mundo exterior. O livro sugere que a prática de manter a coerência emocional e mental ao longo do dia, fora das sessões de meditação, é essencial para solidificar a mudança interna e permitir que ela se reflita na realidade externa. Joe também discute como o ambiente social e as circunstâncias externas podem influenciar o processo de transformação, mas ele reforça que, à medida que a pessoa começa a viver de acordo com sua nova identidade, ela cria um campo de energia que começa a influenciar positivamente seu entorno.
Essa mudança de frequência interna gera novas experiências e oportunidades que estavam antes fora do alcance, e Joe afirma que o universo, ao perceber essa nova energia, começa a trazer essas oportunidades de forma mais visível e concreta. O autor fala sobre a importância de não se apegar ao como as coisas irão acontecer, pois isso é uma forma de controle mental que bloqueia o fluxo da criação. O segredo é manter o foco na nova identidade, no estado de ser desejado, e permitir que as possibilidades se revelem naturalmente, sem resistência ou ansiedade. A mudança de identidade proposta por Joe Dispenza não é uma mudança superficial, mas uma transformação profunda do ser, onde os padrões antigos de pensamento, emoção e comportamento são abandonados e a pessoa começa a viver com mais autenticidade e alinhamento com seu propósito. O livro ensina que a verdadeira mudança é aquela que ocorre quando a pessoa se desconecta completamente da versão antiga de si mesma, e a mudança externa é apenas o reflexo dessa transformação interna. À medida que a pessoa vai dominando o processo de meditação e recondicionando seu corpo e sua mente, ela começa a experimentar maior liberdade emocional, mais clareza mental e uma maior sensação de conexão consigo mesma e com o universo ao seu redor. Joe compartilha histórias de pessoas que passaram por transformações incríveis, deixando claro que não há limites para o que a mente e o corpo podem alcançar quando estão em alinhamento. Ele também lembra que, embora as mudanças possam ser desafiadoras e desconfortáveis no início, elas são inevitáveis quando a pessoa se dedica ao processo com paciência, consistência e confiança no poder de sua própria mente. O livro deixa claro que a prática contínua de meditação e a mudança de identidade devem ser vistas como uma jornada, não como um destino, pois a verdadeira transformação é um processo contínuo de evolução pessoal, onde a pessoa se torna mais consciente, mais presente e mais alinhada com seu verdadeiro eu, sem as limitações do passado ou as expectativas do futuro. O autor enfatiza que a prática de observar os próprios pensamentos e emoções sem se identificar com eles é uma ferramenta poderosa, pois ela permite à pessoa descondicionar o corpo e a mente de suas reações automáticas, criando um espaço para um novo. Quando esse espaço é cultivado e mantido, a pessoa começa a se tornar a versão mais autêntica de si mesma, uma versão que não está mais presa a velhos padrões e crenças limitantes, mas que está livre para criar uma nova realidade baseada em escolhas conscientes e alinhadas com seu maior potencial. Para Joe Dispenza, a verdadeira liberdade está em ser capaz de viver no presente, sem estar preso ao passado ou à expectativa do futuro, e a prática de meditação é o caminho para essa liberdade. Ele conclui que, ao viver de acordo com uma nova identidade, a pessoa não apenas muda sua própria vida, mas também contribui para a criação de um mundo mais consciente, equilibrado e harmonioso, onde as pessoas estão mais conectadas com a essência de quem realmente são e não com os condicionamentos do passado. Nesta etapa final do livro, Joe Dispenza aprofunda o que acontece quando o novo eu deixa de ser um esforço consciente e passa a ser um estado natural de funcionamento. Ele explica que esse estágio marca a verdadeira mudança de identidade. A pessoa não precisa mais se lembrar de observar pensamentos ou emoções com tanta intensidade, porque a consciência já se tornou dominante. O cérebro passou por plasticidade suficiente para sustentar novos padrões. O corpo aprendeu uma nova química emocional. O antigo eu, baseado em memórias passadas, perde prioridade. Joe descreve esse momento como a integração total entre mente e corpo. Não há mais conflito interno entre quem a pessoa quer ser e como ela reage. Essa coerência interna se manifesta como calma, clareza e estabilidade emocional. O autor explica que esse estado não significa a ausência de desafios externos, significa ausência de reação automática. Problemas ainda surgem, mas a resposta é diferente. A pessoa responde a partir da consciência, não do condicionamento. Biologicamente, isso representa um sistema nervoso regulado. Emocionalmente, representa autonomia. Psicologicamente,
representa maturidade. Joe reforça que esse estágio só é possível quando a pessoa deixou de se identificar com a história pessoal. A história perde força quando deixa de ser revivida emocionalmente. O passado continua existindo, como memória neutra, não como identidade. O autor conecta esse ponto com o conceito de liberdade interior. Liberdade não é fazer o que se quer externamente, mas não ser controlado internamente. Quando emoções antigas não comandam mais decisões, a pessoa se torna criadora. Joe também aborda a importância de manter a prática mesmo após resultados claros. Ele afirma que a prática não serve apenas para mudar, mas para sustentar. Assim como o corpo físico precisa de exercício contínuo, a mente consciente precisa de treinamento contínuo. A diferença é que, nesse estágio, a prática se torna prazerosa. O corpo associa a meditação a estados elevados. Isso cria um ciclo positivo. O autor explica que muitos praticantes começam a acessar estados de presença profunda espontaneamente durante o dia, momentos em que o tempo parece desacelerar, a mente silencia, o corpo relaxa. Esses momentos indicam que o novo padrão se generalizou. Joe descreve isso como viver mais no presente. O presente é o único momento onde criação acontece. Passado é memória, futuro é projeção. O presente é potência. Ao viver no presente, a pessoa não está presa ao que foi, nem ansiosa pelo que será. Ela age com clareza. Outro ponto central desta parte é o impacto da mudança individual no coletivo. Joe afirma que estados internos coerentes influenciam o ambiente. Pessoas reguladas emocionalmente elevam o campo ao redor. Conflitos diminuem, comunicação melhora. O autor evita afirmar causalidade mística direta, mas aponta correlações claras entre estados internos e dinâmicas externas. Quando alguém muda, suas relações mudam. Não porque os outros mudaram primeiro, mas porque a interação mudou. Isso cria novos feedbacks. O livro também aborda propósito. Joe explica que propósito não é algo que se encontra externamente. Ele emerge quando a identidade está alinhada. Quando a pessoa não está mais consumindo energia tentando sobreviver emocionalmente, essa energia se torna disponível para criação e contribuição. Muitas pessoas relatam clareza sobre caminhos profissionais, criativos ou espirituais após estabilizar o novo eu. Isso não vem de esforço mental, mas de percepção ampliada. Joe associa isso a um cérebro menos fragmentado e mais integrado. Integração gera insight. O autor reforça que esse estado não é permanente sem prática. Recaídas ainda podem ocorrer em períodos de estresse intenso, porém, a diferença é a rapidez da recuperação. O novo eu retorna com mais facilidade. Isso indica que a identidade mudou. O antigo padrão não desapareceu completamente, mas perdeu autoridade. Joe descreve isso como reescrever o software principal. O hardware continua o mesmo, mas a programação mudou. Outro tema importante é a humildade diante do processo. Joe alerta contra a armadilha do ego espiritual. Acreditar que se chegou ao fim do caminho gera rigidez. Rigidez é sinal de condicionamento. A verdadeira transformação mantém flexibilidade, curiosidade contínua, abertura. O autor encerra reforçando que quebrar o hábito de ser você mesmo é um compromisso diário com a consciência. Não se trata de se tornar perfeito, mas de se tornar presente. Presença dissolve automatismos. Presença cria escolha. Escolha cria liberdade. Liberdade cria novos futuros. O livro conclui reafirmando que o ser humano é capaz de mudar em qualquer idade. O cérebro permanece plástico, o corpo permanece adaptável. O fator decisivo é a disposição para enfrentar o desconforto do desconhecido. Quem aceita atravessar esse limiar descobre que o novo eu não é criado, ele é revelado. Quando o medo cai, o potencial emerge. Assim, Joe Dispenza encerra a obra convidando o leitor a não apenas entender o conteúdo, mas a vivê-lo.
A verdadeira prova do ensinamento não está nas páginas, mas na transformação cotidiana. Cada escolha consciente reforça a nova identidade. Cada momento de presença enfraquece o passado. E nesse processo contínuo, a pessoa deixa de ser refém da própria história e passa a ser autora do próprio estado de ser. Joe Dispenza aprofunda ainda mais o estágio em que a mudança deixa de ser um esforço consciente e passa a operar como uma nova base neurológica e emocional. Ele explica que, nesse ponto, o cérebro não apenas criou novos circuitos, mas fortaleceu esses circuitos por meio da repetição emocional. Emoção é o cimento da memória. Sem emoção, o aprendizado é frágil. Com emoção elevada, o aprendizado se torna durável. O autor reforça que o corpo finalmente aceita o novo eu como seguro. Segurança é um fator determinante. O corpo só abandona padrões antigos quando percebe que o novo estado não ameaça a sobrevivência. Por isso, tantas pessoas retornam ao passado, não por fraqueza moral, mas por biologia. Quando a prática é consistente, o sistema nervoso aprende que estados elevados não são perigosos. Esse aprendizado muda tudo. Joe descreve que, a partir desse ponto, a pessoa começa a sentir menos necessidade de validação externa. Aprovação, reconhecimento e controle perdem importância. Isso ocorre porque a identidade não está mais baseada em estímulos externos, ela se sustenta internamente. O autor associa esse estágio a um senso profundo de autonomia emocional. Autonomia não significa isolamento, significa liberdade de escolha. A pessoa pode se conectar sem se perder, amar sem depender, agir sem reagir. Esse equilíbrio é descrito como maturidade emocional. Biologicamente, isso corresponde a um sistema nervoso flexível e adaptável. Flexibilidade é saúde, rigidez é estresse. Joe enfatiza que muitos sintomas físicos começam a diminuir quando a identidade muda. Isso acontece porque o corpo não está mais constantemente ativando respostas de sobrevivência. Menos estresse significa menos inflamação. Menos inflamação significa mais energia disponível para a regeneração. Embora o livro evite promessas absolutas, ele aponta correlações claras entre estados mentais sustentados e saúde física. O autor também aprofunda o conceito de tempo psicológico. Tempo psicológico é a repetição do passado no presente. Quando alguém vive preso a memórias emocionais, ele está vivendo no passado biologicamente. O corpo não sabe que o evento acabou. Ao quebrar esse ciclo, a pessoa sai do tempo psicológico e entra no tempo real. Tempo real é o agora. No agora, não há ameaça. Sem ameaça, não há estresse crônico. Joe explica que viver no agora não é um conceito filosófico abstrato, é um estado neurofisiológico específico. Nesse estado, o cérebro opera de forma integrada. Áreas associadas à ruminação diminuem atividade. Áreas associadas à percepção ampliada aumentam. Esse estado favorece insight, criatividade e clareza. O autor descreve que muitas ideias novas surgem espontaneamente nesse estágio. Isso ocorre porque o cérebro não está mais ocupado mantendo o velho eu. Energia mental é liberada. Essa energia se transforma em criatividade. Criatividade, segundo Joe, é um subproduto da coerência interna. Outra integração importante nesta parte é a relação entre intenção clara e desapego emocional. Intenção sem apego é criação. Intenção com apego é controle. Controle gera estresse. Estresse reforça o velho eu. O autor ensina que a intenção deve ser firme, mas o apego deve ser solto. Essa combinação permite que o novo se manifeste de formas inesperadas. Joe relata que muitos praticantes se surpreendem com caminhos diferentes daqueles que imaginaram inicialmente. Isso não significa erro, significa inteligência maior operando. Quando a identidade muda, as rotas também mudam. O autor reforça que confiar nesse processo é parte da maturidade da prática. Outro ponto central é a relação entre disciplina e espontaneidade. No início, a prática exige disciplina. Disciplina cria estrutura. Estrutura cria estabilidade.
Quando a estabilidade se estabelece, a espontaneidade emerge. Nesse estágio, a pessoa age alinhada sem esforço. Esforço excessivo indica que o velho eu ainda está tentando controlar. Joe explica que a verdadeira transformação é silenciosa, não precisa ser anunciada. Ela se revela nas escolhas pequenas, na forma de responder, na capacidade de pausar, no modo como a pessoa lida com frustração. Esses sinais são mais importantes do que grandes eventos externos. O autor também aborda o medo de perder a identidade antiga. Muitas pessoas confundem identidade com personalidade condicionada. Ao soltar padrões antigos, surge o medo de não saber quem se é. Joe afirma que esse medo é transitório. Ele marca a transição entre condicionamento e autenticidade. Ao atravessar esse vazio, a pessoa descobre um senso mais profundo de si. Esse senso não é narrativo, não é uma história, é presença. Presença é identidade sem história. Nesse estado, a pessoa sente unidade interna, não há fragmentação. Essa unidade se reflete em decisões mais simples. Menos conflito interno significa menos procrastinação, menos dúvida, mais clareza. Joe enfatiza que esse estado não elimina emoções humanas. Tristeza, frustração e medo ainda podem surgir. A diferença é que eles passam, não se instalam, não definem identidade. O autor chama isso de resiliência consciente. Resiliência não é endurecer, é flexibilizar. Quem é flexível se adapta sem quebrar. Biologicamente, isso é sinal de um sistema nervoso saudável. O livro reforça que esse nível de mudança não é alcançado por afirmações superficiais. Ele exige presença, repetição e honestidade interna. Observar pensamentos reais, sentir emoções reais, escolher diferente repetidamente. Essa prática cria integridade. Integridade é alinhamento entre pensamento, emoção e ação. Quando há integridade, o corpo confia. Quando o corpo confia, ele relaxa. Quando ele relaxa, o novo se sustenta. Joe conclui essa parte reforçando que a prática não termina, ela evolui. No início, a pessoa pratica para mudar. Depois, pratica para manter. Por fim, pratica para expandir. Expansão não significa querer mais coisas, significa expressar mais consciência. Essa expressão se manifesta como contribuição. Muitas pessoas sentem desejo natural de ajudar, ensinar ou criar algo significativo. Isso não vem de obrigação, vem de transbordamento. Quando o velho eu baseado em carência cai, o novo eu baseado em plenitude emerge. Plenitude não depende de circunstâncias, ela é um estado aprendido. E tudo que foi apresentado no livro converge para esse ponto: ensinar o corpo a viver sem depender do passado, ensinar a mente a operar no presente, permitir que o futuro seja criado a partir desse estado. Joe Dispenza encerra o livro consolidando tudo o que foi apresentado como um único processo integrado de transformação consciente. Ele reafirma que o ponto central nunca foi mudar circunstâncias externas, mas mudar o estado interno a partir do qual a pessoa vive. Quando esse estado muda de forma consistente, o ambiente inevitavelmente responde. O autor reforça que o cérebro aprende pela repetição consciente e o corpo aprende pela repetição emocional. Quando ambos aprendem juntos, a mudança se torna automática. Esse é o verdadeiro significado de quebrar o hábito de ser você mesmo. Não é lutar contra pensamentos ou emoções, mas substituí-los por padrões mais elevados até que o antigo perca relevância. Joe explica que o maior erro das pessoas é tentar mudar enquanto continuam emocionalmente ligadas ao passado. Enquanto a carga emocional de uma memória permanece ativa, o corpo vive naquela experiência. Por isso, a libertação real não vem do esquecimento, mas da neutralização emocional. Quando a emoção é dissolvida, a memória deixa de comandar o presente. Nesse ponto, a identidade se torna fluida. A pessoa não é mais definida por eventos, diagnósticos, traumas ou histórias pessoais. Ela passa a ser definida por estados de consciência. Essa mudança é profunda, porque desloca o senso de identidade do conteúdo da mente para o observador da mente. Joe enfatiza que esse deslocamento é o verdadeiro despertar psicológico. Não no sentido místico, mas funcional.
A pessoa percebe pensamentos sem ser arrastada por eles, sente emoções sem se afogar nelas, age com intenção em vez de impulso. O autor reforça que esse nível de consciência cria responsabilidade radical. Não responsabilidade como culpa, mas como poder de escolha. Quando alguém entende que está sempre escolhendo quem está sendo internamente, mesmo sem perceber, ela recupera a autonomia. Essa autonomia é descrita como liberdade real. Liberdade de não repetir, liberdade de não reagir, liberdade de criar. Joe também reforça que o processo não elimina a condição humana. Dificuldades continuam existindo, desafios continuam surgindo. A diferença está na relação com eles. Problemas deixam de ser ameaças à identidade e passam a ser eventos a serem respondidos. Essa mudança reduz drasticamente o sofrimento psicológico. Sofrimento, segundo o autor, não vem da experiência, mas da resistência. Quando não há resistência, há aprendizado. O livro fecha reafirmando que a prática diária é o elo entre conhecimento e transformação. Sem prática, tudo permanece intelectual. Com prática, o corpo muda. Quando o corpo muda, a vida muda. Joe convida o leitor a não buscar perfeição, mas presença. Presença é o estado onde escolhas conscientes são possíveis. Cada momento de presença é uma oportunidade de reforçar o novo eu. Cada vez que o velho impulso surge e não é seguido, uma nova identidade se fortalece. Esse processo, repetido ao longo do tempo, reescreve o destino pessoal. O autor encerra deixando claro que ninguém está preso ao passado, a menos que continue emocionalmente investido nele. Ao ensinar o corpo a viver no presente e a mente a escolher conscientemente, o ser humano recupera sua capacidade natural de adaptação e criação. Quebrar o hábito de ser você mesmo, portanto, não é se tornar alguém diferente, é remover o que nunca foi essencial. Quando o condicionamento cai, o potencial emerge, e esse potencial, uma vez vivido, se torna um novo normal.